Meus irmãos, boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Queiram tomar o vosso assento, por gentileza. É uma grande alegria, uma honra poder retornar, né? Estar aqui com os irmãos. Salvo me engano, acho que eu tive aqui, se não me engano, foi 2016 ou 2019. Foi as duas vezes que eu vim para cá, no Brasil. Ou foi um dos dois períodos, 16 ou 19, né? Foi desses dois. Eu lembro que foi um tempo abençoado. Foi no culto de quarta-feira, eu acho, vivendo a palavra, né? Foi maravilhoso. Eu lembro até o texto que eu ministrei, o texto que eu preguei, porque eu vi como Deus trabalhou de forma maravilhosa no meio da igreja. E me sinto imensamente honrado em poder voltar, estar aqui nesse púlpito, juntamente com esta igreja, pois nós somos imensamente gratos aos irmãos, ao campo de Cocal do Sul. Deixo aqui meu abraço ao pastor Admilton, que é o presidente, né, deste campo, porque durante tempo que nós estivemos em Cabo Verde, essa igreja aportou, estendeu as mãos, nos ajudou. O tempo que estivemos lá, acreditaram no projeto, confiaram no trabalho, e não apenas as mãos foram estendidas, mas os joelhos também foram dobrados, e intercedendo, né, pelas orações dos irmãos, pela forma com que os irmãos elevaram as orações aos céus. O Senhor respondeu lá em Cabo Verde, e muitas coisas o Senhor fez enquanto estivemos naquela nação, e para nós foi uma grande honra poder saber que os irmãos estavam com as mãos estendidas, com os joelhos dobrados, confiando no trabalho e elevando as orações para que Deus obrasse por meio das nossas vidas. Louvo a Deus aqui pela vida do pastor Roberto, né, vice-presidente do campo, vice-presidente do campo, pastor Alberto. Uma alegria poder estar juntamente com o senhor, o irmão Valmir, acho que eu conversei com o irmão Valmir já, né? Irmão Valmir, já conversamos sim. Alegria poder estar aqui também com o senhor e com o Marcos Refago aqui, né? Que foi, ele falou que eu converti junto com ele, não, converti depois. Marcos Refago foi até meu professor de escola bíblica dominical, né? Muito aprendi com o Marquinhos ensinando, né? Chamamos carinhosamente Marquinhos ensinando, né? Aos domingos pela manhã tínhamos uma equipe maravilhosa, de professores na congregação de mineração, e o Marquinhos era um desses professores. Eu aprendi muito mesmo, né, o tempo que estava lá, e foi por causa do Marquinhos, Deus usou a vida dele, que eu entrei no curso de teologia. Não sei se ele lembra, mas ele que fez o convite: vamos lá cursar teologia. Eu cursei teologia, e graças a Deus o Senhor colocou um amor pela palavra no meu coração, e eu louvo a Deus por isso. Amo a palavra de Deus, né, e muitas vezes nós precisamos e dependemos muito da graça do Senhor para que seja crescida as nossas vidas. E muitas vezes a gente acaba não dando tanto valor como deveríamos dar à palavra de Deus, mas é por causa dela e por ela que nós somos edificados. Cada vez que lemos, cada vez que ouvimos, a fé nos é acrescida, e eu louvo a Deus por isso. Trago aqui um abraço também do meu pastor presente, pastor Marcos Silveira, né, que tem nos abraçado muito lá em Nova Veneza. Tem sido realmente um pai para nós, né? Nós chegamos sem eira nem beira, né, irmãos? Nós fomos para a missão em 2012. Eu casei em 2011, casamos em 2011. E em 2012 nós fomos para a obra missionária, eu e minha esposa. Casamos no ano, no outro ano nós estávamos indo para o Paraguai. Foi a nossa despedida da mineração. Fomos para o Paraguai, passamos um ano no Paraguai. E quando nós casamos em 2011, né, nós fomos morar numa casa provisória, porque o nosso projeto já era construção da casa, né? O Marquinhos, eu acho que lembra, nós fomos morar. E aí aconteceu uma coisa interessante, porque em 2011 nós casamos em janeiro. Acho que pelo mês de novembro, por aí, 2011, eu tive um sonho. Não foi sonho, foi um pesadelo. E nesse pesadelo, um vento muito forte bateu na nossa casa, no meu pesadelo, né? E aí estava eu e a Bruna, e dentro da casa nós estávamos desesperados, e o vento bateu muito forte e virou a casa de perna para cima. Eu disse para a Bruna, acordei, né? E falei para ela: olha, te prepara que está vindo uma luta daquelas aí para nós. É grande, porque a casa virou de perna para cima. Em dezembro de 2011, o Senhor fechou a porta do meu trabalho. Foi Deus, irmão, porque o projeto era outro. Deus tinha um projeto maior. Por isso que muitas vezes a gente precisa decifrar, tentar entender e compreender. Nem toda luta que aparece para nós é para nos destruir. Muitas vezes vem porque o Senhor tem algo maior lá na frente.
Tem algo maior. Quando a nação de Israel passou por uma grande seca, o profeta Elias estava lá. Deus o usou, ele foi para o ribeiro de Querite, tinha pão e o corvo trazia pão e carne e água fresca. Enquanto a nação passava por uma seca, Elias estava do ladinho tomando água fresca. De repente o ribeiro secou. E se fosse qualquer um de nós entrar em desespero, dizer: Senhor, por que permitisse que o ribeiro secasse? Mas não era, porque Deus tinha algo maior para o profeta lá na frente. E quando essa porta do trabalho se fechou em 2011, eu fiquei sem eira nem beira, porque não tinha mais o sustento, 1 ano de trabalho. Irmão, eu fiquei quase 1 ano desempregado. E não foi por falta de vontade e de esforço. Aonde eles falavam assim: tem uma empresa, leva o currículo. Eu ia, levava. Eu trabalhava com PCP na época, fazia parte de programação, planejamento e controle de produção. Então eu já tinha anos trabalhando nessa área, já tinha experiência. Depois eu saí da área do PCP e fui para a área fiscal. Então eu entendia tanto da parte da área do chão de fábrica quanto da parte fiscal. E eu distribuía currículo para tudo quanto era lado. Chegou uma época que eu fiquei com tanta vergonha que nem a janela da frente da casa eu abria, nem abria a porta. Porque o vizinho ficava olhando dizendo: o que será que esse rapaz está fazendo só em casa? A mulher trabalha, ele vive só em casa, só em casa, só em casa. E nesse período, foi um período complicado demais, mas foi um período também de grande fortalecimento. Porque se Deus não tivesse fechado a porta, não tinha ido para a obra missionária, irmão. Não ia mesmo. Não ia. E Deus já vinha falando. Que nós iríamos. E eu lembro que bateram lá em casa e falaram: nós temos um convite para você. Você quer ir para a obra missionária? Eu disse: olha, eu preciso falar com a minha esposa. Aí a Bruna estava trabalhando, né? Eu ia às vezes quando eu tinha um bico, né? Na nossa gíria, fazia um bico aqui, um bico ali. Aí eu estava em casa, bateram lá na porta o departamento de missão da Isara perguntando: você quer ir para a obra missionária? Eu falei: vou conversar com a minha esposa primeiro. Nós estávamos fazendo curso de missão na época. Quando a Bruna chegou em casa, eu falei: Bruna, você quer ir para a obra missionária? Vieram aqui fazer um convite. A Bruna caiu sentada. Porque a Bruna já tinha um chamado missionário antes de casar comigo. Antes de casar com a Bruna, ela já tinha um chamado missionário. Aí eu casei com quem tinha um chamado, não deu outra, né? Pegou o negócio. Não tinha como Jonas fugir daquele chamado. E aí nós aceitamos o convite. Eu lembro quando fomos para o Paraguai, nem a porta da casa eu fechei. Quem fechou foi a mãe da Bruna. Foi ela que fechou. E aí nós permanecemos na obra missionária no Paraguai por 1 ano e alguns dias. Depois saímos do Paraguai, fomos para Cabo Verde. E temos um total aí de obra missionária transcultural. Quase 9 anos. 9 anos, talvez um pouquinho. Entre toda a obra missionária passamos de 10 anos trabalhando como missionários. E aí o Senhor nos trouxe, né? Depois de quase 8 anos, o que a gente deixou deteriorou com o tempo. O pouco que a gente tinha nós damos também para outras pessoas. E voltamos sem eira nem beira. E a igreja de Nova Veneza nos abraçou e nos ajudou, nos auxiliou. E graças a Deus, o pastor Marcos Silveira tem sido um paizão para nós lá mesmo. Nós temos trabalhado. Eu assumi o Haddad agora, vou trabalhar com os adolescentes do campo. Assumimos o grupo de escotismo lá, vamos trabalhar com o Haddad a parte de escotismo, também com os adolescentes do campo. E colocaram como segundo coordenador do departamento de missões. Estamos trabalhando, ajudando, auxiliando naquilo que é preciso, mas o Senhor tem nos abençoado naquele lugar. E eu louvo a Deus por isso. Eu sou muito grato por poder voltar aqui. Ficamos quase 8 anos no país de Cabo Verde. Eu até trouxe um pendrive, mas eu pensei que não precisava falar nada sobre, eu ia pregar direto. Se tivesse trazido o pendrive e colocado as fotos ali, acabei deixando no carro lá. Mas nós ficamos quase 8 anos. E nesse período de tempo, Cabo Verde é um país que fica um pouco para cima. Está vendo aqui, isso aqui é o continente africano, né? A África é um continente. Bem naquele bico lá em cima, lá onde forma ali, né? Aquela parcinha do bico ali, um pouquinho para cima, é o país de Cabo Verde. Ele fica distante do continente, porque é um arquipélago, né? Formado por 10 ilhas, 9 são habitadas. Nós morávamos em Santiago, que é a capital, e nós morávamos na capital da capital, que é Praia. Lá nós começamos com uma igreja,
trabalhando com o povo de Cabo Verde, com o povo que vinha de fora, porque Cabo Verde é um país cosmopolita, pessoas vêm de tudo quanto é lado. Você está andando na rua, você está ouvindo eles falando o holandês, o francês, o alemão, você está ouvindo eles falando o mandarim, você está ouvindo eles falando o crioulo de Guiné-Bissau, você ouve pessoas de todos os lados dentro daquele país, que é um país turístico também. E nós começamos a trabalhar ali numa igreja, numa congregação, e tínhamos outra congregação. Nós cuidávamos de duas. Abrimos mais 2 trabalhos também. Em Cabo Verde é interessante porque o casamento não é fácil. O cabo-verdiano, ele tem um ditado, não é só o cabo-verdiano, o africano. Ele tem um ditado popular que é interessante. Eles falam que casar é muito compromisso, mas filho eles fazem à vontade, irmãos. Sabe? É incrível. O povo para produzir é o povo cabo-verdiano. Você chega na casa deles, a casa é pequena, né, por causa da condição financeira, mas moram em 10 dentro daquela peça. É uma peça para 10. E o povo gosta de multiplicar, eles continuam multiplicando. Então, para eles, o casamento, muitas vezes, não é algo prioritário. Nunca foi, na verdade. Muitas vezes, você entra na casa e já pergunta para a senhora na casa, esse é filho de quem? Esse é filho do fulano, aquele é filho do Beltrano, do Ciclano, e assim vai indo. Dentro da família vai ter uns 5, 6 pais ali dentro. Porque eles não têm esse compromisso. Mas nós conseguimos realizar em Cabo Verde, com a graça de Deus, conseguimos realizar 4 matrimônios no tempo que passamos. Isso foi uma vitória para nós. 4 matrimônios. Deus nos deu essa graça. Conseguimos em Cabo Verde, chegamos no ano 2011, nós trabalhávamos com os guineenses, 2014, trabalhávamos com guineenses. Os guineenses são de Guiné-Bissau, então era o culto todo africano. E eu sempre dizia para Deus, um dia eu quero ir conhecer Guiné-Bissau. E o culto deles é um culto muito alegre, eles pulam, saltam, batem palma. É a característica do povo africano. Eles são muito risonhos, muito alegres, são bem felizes, mas você vê a condição social deles, econômica, você se assusta. Mas eles têm uma felicidade, uma alegria que já é deles próprio. E nós cuidávamos num culto só com os guineenses, era num sábado à tarde. E eu dizia para os guineenses, um dia eu vou para Guiné-Bissau, Deus vai me dar a oportunidade de ir, mas eu não tinha condição de ir, até que um dia eu fui. Nós estávamos em casa, aí ligou um pastor que era dos Estados Unidos, dizendo que iria lá nos visitar, ficou sabendo do trabalho, do projeto que nós fazíamos, foi lá, nos visitou, passou um dia conosco, e ele disse, amanhã eu estou indo para Guiné-Bissau, tu quer ir junto comigo? Eu falei, pastor, eu quero, mas não tenho condição, não tenho como pagar uma passagem para ir para Guiné-Bissau e voltar. Parece aproximadamente 6 horas de voo. Eu não tenho que pagar uma passagem, 3 ou 6 horas de voo, para ir para voltar. E ele disse para mim o seguinte, eu não estou perguntando se tu vai pagar, estou perguntando se tu quer ir. Eu disse, não, eu quero. Tá, tu quer ir? Não, eu quero. Tá, então eu vou pagar para ti. Fui, irmão, sem nada, sabe? Sem um pau para tocar no gato, como diz o outro aí, no dito popular. E Deus me abençoou. Eu conheci Guiné-Bissau. Se Cabo Verde é difícil, Guiné-Bissau é o dobro. Cabo Verde ainda tem água, porque eles fazem a dessalinização da água. A energia é por gerador ou energia eólica, e é caríssimo, tanto a água quanto a energia em Cabo Verde é caríssimo, mas tem. Dependendo a localidade, né? Lógico, não é todo lugar que tem, mas dependendo da localidade, tem um caminhão que leva água para o pessoal ainda. Cabo Verde não tem saneamento básico para todos, mas tem uma boa parte da população. Agora, Guiné-Bissau não tem nada disso. Tem energia em alguns pontos, porque é fornecida por gerador, a óleo diesel. Mas até para carregar o telefone celular, quando eu cheguei lá, tinha que ir numa barraquinha pagar, porque o cara tinha o gerador e deixava carregando lá para depois buscar. Não tinha, à noite nós andávamos com a lanterna do celular aqui, na rua. E não tinha banheiro. Aí vocês imaginam como é que é o negócio, né? Não tem banheiro. Cabo Verde, quando nós chegamos, também não tinha. A gente abria a janela assim, as criancinhas estavam tudo lá fora fazendo. Um dia nós saímos evangelizando em Cabo Verde, voltamos de noite, nós estávamos numa rua escura. Víamos passando assim, na hora que eu vi 2 pessoas, um homem aqui e outro ali. Os 2 conversando, batendo papo, fazendo lá o quê, né? Ali, assim, ao ar livre. Então é uma contracultura.
Nós saímos de uma realidade muito confortável para ir para uma realidade totalmente avessa. Você vai para uma nação assim. E Guiné-Bissau era maravilhoso porque o povo amava o Evangelho. Eu lembro que um dia nós eu fiquei 7 dias, eu acho, lá. E nós estávamos numa casa, vi uma casa, e nessa casa o pastor colocou um gerador. Tinha a placa dessa de energia solar. Então à noite ligava a energia, a partir das 7, aí ficava até umas 10, 11 horas, e depois desligava a energia. Aí um dia nos levaram para pregar numa igreja. Chegamos lá, o gerador não estava funcionando, e foi feito um culto à luz de vela. Pensa num culto maravilhoso. Eu pregava em português, porque eles falam crioulo de Guiné-Bissau. É um país com língua portuguesa. Guiné-Bissau é um país de língua portuguesa, só que eles não falam o português e compreendem pouco, então eles falam mais o crioulo. Eu pregava em português, eles traduziam para o crioulo de Guiné. E eles tocavam djambê, que é um tamborzinho, e cantavam as músicas em crioulo, feliz, batendo palma. E a maioria deles estavam vindo da colheita do caju, era a época do caju. Então chegou lá, eles estão mais gordinhos que a colheita do caju. Estão comendo caju e colhendo caju. Produz muito caju em Guiné-Bissau. E eles fizeram um culto naquela noite maravilhoso, irmãos. Eu tive o privilégio de pregar a luz de vela para um povo que ouvia a palavra e se alegrava. Passou a fase dos guineenses, que Cabo Verde é um país que a maioria das vezes vive em crise. Não é que ele entra na crise, às vezes ele consegue sair, mas pouco tempo ele já volta para a crise. E nós tínhamos trabalho com os guineenses, devido à crise que aumentou, eles começaram a ir para as outras ilhas procurar trabalho. E aí Deus nos abriu uma porta, começamos um trabalho, demos continuidade a um trabalho com os chineses, uma igreja chinesa. E nós tínhamos uma igreja chinesa em Cabo Verde. Pastoreamos os chineses, trabalhávamos em 3 pastores, cuidando, 2 tiveram que sair, e ficamos depois eu e a Bruna cuidando do trabalho. E foi maravilhoso trabalhar com os chineses. Tivemos a oportunidade de trabalhar com um povo que tem a oportunidade de ouvir a palavra num lugar onde eles não são perseguidos. Se eu não me engano, havíamos colocado o nome da igreja, não foi igreja chinesa, acho que foi igreja da China em Cabo Verde. E o embaixador foi lá e pediu para tirar, que não era para colocar da China, porque eles não aceitavam. E aí tivemos que colocar a igreja chinesa, para não dar problema. Mas tivemos a oportunidade de trabalhar com os chineses. E era uma coisa maravilhosa, porque o povo chinês é um povo amoroso. A cultura deles é muito diferente. Não é só uma questão de comida, mas é uma questão também de comportamento, é muito diferente. Mas é um povo muito amoroso. Quando o evangelho começa a entrar no coração deles, meu Deus, eles começam a amar também a Cristo. E trabalhamos com eles esse período de tempo que estivemos lá. Um pouco antes de retornarmos embora, que daí veio a pandemia, na passagem ali um pouco antes de virmos embora, nós tivemos que nos despedir da igreja chinesa e entregamos o trabalho para outro pastor que vinha vindo da China para assumir o trabalho, o projeto. Mas nós tivemos o privilégio de trabalhar com a igreja chinesa. Batizamos algumas pessoas também. Graças a Deus que não é fácil a igreja crescer em Cabo Verde. Não é fácil, mas Deus nos deu a graça de poder batizar algumas pessoas. E nós louvamos a Deus porque daqueles que nós batizamos, muitos ainda permanecem lá. E nós tivemos o privilégio, trabalhamos com as crianças. Se eu tivesse trazido a foto para vocês verem os projetos que nós tínhamos com as crianças, entrando nas comunidades, muito carente, criancinha de pé no chão, né, roupa toda suja, rasgada dentro da comunidade. E eu e a Bruna, nós fazíamos esse projeto. A Bruna ensinando as crianças, umas irmãs nos ajudavam. E o meu menino, Davi, né, que nasceu aqui no Brasil, depois nós fomos para lá. Ele sempre estava com as criancinhas, sentadinho lá no chão, brincando com as crianças. Era uma coisa maravilhosa, porque Deus nos deu essas experiências no país. E o meu menino mais novo é cabo-verdiano, esse aqui. 2019? Não, foi 2000. Davi nasceu em 2016, correto. Davi nasceu. O Jonatas nasceu em 2020, 2021. Meu Deus do céu, é a idade, desculpa, gente. Mas eu lembro o nome dele, tá bom. 2021, 17 de maio. Aí, ó, viu?
E aí foi quando o Jonatas nasceu. E foi uma luta, porque a gente queria vir embora todo o peso, mas não deu para vir. Aí quem fez o parto da Bruna no hospital foi a mulher que servia a comida e uma enfermeira. Pra ter uma ideia. Ele nasceu na segunda, a Bruna foi tomar banho na quarta. E dar banho no menino na quarta também. E foi maravilhoso porque um dos momentos assim mais emocionantes da nossa estadia em Cabo Verde, no projeto missionário, foi uma vez que nós estávamos em casa e minha esposa teve um pesadelo à noite e ela olhou para o lado, né? Quando ela olhou para mim, ela tomou um susto. Não porque eu sou feio, não é isso não, irmãos, tá bom? Não é isso. Mas porque no sonho alguém dizia para ela, olha para o lado e você vai ver o que eu vou fazer. Era um pesadelo. Quando ela olhou, eu não fui deitar juntamente com a Bruna, eu fiquei estudando e depois eu fui deitar, ela olhou, tomou um susto, ela ficou com muitas dores. E chegou a noite, pela manhã, ela se levantou com dores ainda, nós almoçamos, ela disse, eu vou descansar um pouco. E ela deitou. E o Davi foi e deitou do lado dela. Daqui a pouco o Davi veio correndo dizendo, papai, corre lá que a minha mãe está sangrando. E ela teve um princípio de aborto muito sério. Lavou o lençol. E eu saí, Marquinhos, para pegar o carro não pegou. Não pegou. Eu já estava nervoso, chamei o táxi, coloquei a Bruna no táxi, nós fomos de táxi para o hospital. Chegamos no hospital, era 3 horas da tarde. A Bruna sangrando, a enfermeira passou e falou, isso é um aborto. Você está abortando seu filho. Era 3 horas da tarde. Quando deu 6 horas, a Bruna ainda não tinha sido atendida. Foram atender a Bruna perto das 6 horas da tarde. E aí não tinha como fazer uma ecografia, como é que chama? Ecografia? Ultrassom, não tinha como fazer um ultrassom. Não tinha, eles falaram, está quebrado, não tem como fazer. Nós saímos dali, fomos procurar uma clínica para fazer ultrassom. Já era 6 horas da tarde, 6 e pouquinho passado. Eles falaram, nós não fazemos mais ultrassons, mas eu preciso fazer para saber como é que está a situação do bebê. Não pode, não temos como, não vamos fazer. Fomos para casa, no outro dia 8 horas da manhã, nós fomos para a clínica, tinha que ser particular, fizemos o ultrassom. Aí a médica que atendeu a Bruna tinha uma clínica, fazia ultrassom e não quis fazer ultrassom no hospital, mas a enfermeira que trabalhava, nós conhecíamos, disse, não, podia ter feito, está lá a máquina, mas não fizeram. E no outro dia nós fizemos ultrassom, a Bruna chegou na sala, a primeira coisa que ela perguntou, meu filho, como é que está? A médica olhou, se assustou e disse, o quê? O colo do útero está fechado. Parece que não aconteceu nada, nem hematoma tem. Eu lembro que eu olhei para Deus, eu orei para o Senhor e disse, Deus, eu não vou te pedir nada. Se tem projeto na vida do meu filho, ele viverá. Se não tem projeto, ele é teu, Senhor. E ali está o Jonatas, Ezequiel. Ele é cabo-verdiano, irmão. Africano, né, filho? E agitado, mas é uma benção. Tem sangue cabo-verdiano e africano nessa veia. E Deus nos honrou muito naquela nação, naquele país. Nosso culto de despedida foi algo tremendo da parte de Deus. Foi algo tremendo mesmo. E até hoje nós temos laços com os irmãos de lá. Uma vez me perguntaram o que é difícil. O que é mais difícil para ir para a obra missionária? Eu disse, o mais difícil de ir para a obra missionária é o deixar. Você deixa plano, você deixa projetos, você deixa sonhos, você deixa amigos, você deixa a congregação onde você estava, você deixa a família, você deixa tudo para trás. O mais difícil é deixar, não é ir. E quando nós estávamos lá em Cabo Verde, que foi o tempo de nós voltar, a coisa mais difícil para nós também foi voltar. Só que o tempo chegou, o Eclesiastes diz que é tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. E chegou o nosso tempo de deixar de abraçar. E eu falei para os irmãos na despedida que quando nós fomos para Cabo Verde, eu falei, quando saímos para a obra missionária, eu disse que o mais difícil foi deixar e ir para a obra missionária. E eu disse para eles no púlpito, a coisa mais difícil para nós agora é deixar a família que Deus nos deu aqui. Porque Deus nos deu uma família em Cabo Verde. E quando chegou o tempo de deixar abraçar, não foi fácil. Até hoje nós conversamos às vezes, se fosse para voltar, nós voltaríamos ou não? Lógico, se fosse da vontade de Deus, nós voltaríamos, irmãos. E por que não? Cabo Verde ficou no nosso coração. E não tem como esquecer Cabo Verde. Eu trago um cabo-verdiano para onde eu vou, está ali o cabo-verdiano. Ele vai e volta. Então Cabo Verde ficou marcado em nós. E a obra missionária para nós, da parte de Deus, foi algo que nos edificou muito a vida. Estamos aí.
Se o vento do Espírito soprar e o Senhor falar, vai, eis-nos aqui. A nossa vida não é mais nossa. Os meus projetos não são mais meus. Tudo está na mão de Deus. E é segundo a vontade dEle. Então eu louvo a Deus por você que orou, por você que contribuiu, porque você tem parte nesta obra. O galardão está sobre a vida de você. Deus tem recompensa para você. Porque os frutos que nós alcançamos lá, você tem parte neles também, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu compartilhar com você a palavra por causa do tempo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. E aos pouquinhos aqui nós vamos relatando alguma coisa durante a mensagem. Texto conhecido demais. Versículo de número 10. Capítulo 9, o versículo de número 10. Um texto muito conhecido, ou uma passagem muito conhecida dos irmãos, que diz assim a partir do versículo de número 9: Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. O texto está falando de Saulo. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada à direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. O texto que eu fiz leitura fala do encontro do Senhor com Saulo no caminho de Damasco. Este homem saiu de Jerusalém, era hebreu, de hebreu, segundo a lei, fariseu, e segundo como ele descreve, a todos que eram da idade dele, ele excedia pelo zelo da lei e pelo conhecimento. Saulo era um homem que foi criado aos pés de um mestre chamado Gamaliel, e mergulhou profundamente na lei, como fariseu, como aquele que tinha zelo pela lei e pela palavra. Para Saulo, quando o cristianismo, quando o movimento cristão começa a surgir, para Saulo aquilo era um perigo, e ele acreditava estar fazendo um serviço para Deus. Saulo tomou a decisão de perseguir aqueles que andavam no caminho, ou que seguiam, como eles diziam na época, a seita, o caminho, chamavam de seita. E Saulo, que respirava ameaças, como diz o capítulo de número 9, a partir do versículo de número 1, e tinha desejo de mortes por aqueles que eram os discípulos do Senhor, tomando carta nas mãos, vai em direção a Damasco. Mas quando ele está indo em direção a Damasco, uma luz resplandecente, mais forte que o sol ao meio-dia, aparece, e ele acaba caindo por terra. E o texto diz que vem uma voz de Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele, não podendo ver, apenas ouvindo a voz, ele apenas fala: Senhor. E o Senhor responde: Senhor, quem és tu? E fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali Saulo toma um banho de água fria, irmão, literalmente, porque ele compreende que aquele que ele perseguia
aqueles que ele perseguia, o movimento que estava crescendo, e para ele criou um ódio muito grande no seu coração. Ele acreditava que o serviço que ele estava fazendo para Deus seria eliminá-los. Mas de repente ele se dá conta que ele está lutando contra o dono da igreja. E aí algumas traduções diz que Jesus vai falar para Saulo: coisa para te recalcitrar, lutar, tentar se esforçar contra os aguilhões. E o aguilhão era uma ferramenta usada para domar o boi. Com o aguilhão, que tinha uma ponta aguda, ele começava a espetar o animal para que o animal não saísse da linha, não se desviasse, não perdesse o rumo. E Saulo até então era essa fera indomável, esse homem que não tinha paz no seu coração enquanto não prendesse. E diz o texto em Atos dos Apóstolos 22, ali o 24, que ele forçava os próprios cristãos a blasfemarem contra Cristo. Mas o que acontece é que o perseguidor, ele não vai se tornar apenas um perseguido. O perseguidor, como diz o texto, ele entenderá o quanto ele deve padecer pelo nome de Cristo. Eu posso dizer que missão, irmãos, não é exaltação. Missão é humilhação. Quem procura missão para se exaltar está no lugar errado. Nós devemos procurar missão para nos humilharmos. E não é uma humilhação em que os outros nos humilharão. É a auto-humilhação. Aquele que auto se humilha, ele está estruturado para quando for humilhado por outro, ele não sofrer de forma profunda. Porque ele já se humilhou. Ele já deu a sua face. Ele já compreendeu que o lugar dele não é no pedestal, mas o lugar dele é aos pés do mestre. E aos pés do mestre não tem lugar para exaltação própria. Aos pés do mestre tem lugar para humilhação. Porque o Senhor não tem outro lugar para nós. O Senhor não tem outra condição para nós. O Senhor não tem outro posto para nós que não seja de servo. E o servo se humilha. Porque o servo sabe que ele depende do seu Senhor. O servo sabe que a vontade dele não é mais soberana, mas agora ele vive na dependência do seu Senhor. E servo aqui é escravo. Se o Senhor quiser, ele come. Se o Senhor não quiser, ele não come. Se o Senhor quiser, ele tem descanso. Se o Senhor não quiser, ele não tem descanso. Se o Senhor quiser, ele se levanta. Se não, ele não irá se levantar. A vida dele, a dependência dele está nas mãos do Senhor. Por isso que o servo se humilha. E eu acho interessante falar nisso, porque o servo aqui não é o servo contra a vontade do servo. O servo aqui é o servo voluntário. É aquele que se doa para ser servo. Ele não é obrigado a ser servo, porque ser um servo por obrigação é a coisa mais terrível que há. Mas pelo contrário, é um servo de formas voluntárias. Ele diz: eu sirvo porque eu amo o meu Senhor. Glória. E que Senhor mais amado. Oh, glória. E que Senhor mais glorioso. E que Senhor mais amoroso. E que Senhor mais misericordioso. Que nos aceita como servo. Nos aceita como servo, irmãos. E Ele não nos deixa como servo, mas Ele nos coloca no lugar de filho. E não merecíamos nem ser servo e nem ser filhos. Por mais ruim que possa ser alguém, mas Ele ainda o quer como servo e filho. Por mais desprezível que possa ser alguém, mas Ele ainda quer chamar esse de servo e filho. Por mais que não compreendamos
mudamos a natureza e a mentalidade dessa pessoa por causa da sua tão terrível ignorância ou rispidez. Ainda que aos olhos de muitos seja o ser mais desprezível, mas esse Senhor ainda quer ele como servo e filho. Que amor tão grande! Você não encontrará esse amor em nenhum outro lugar. Você poderá vasculhar todos os cantos desse mundo, mas um amor como esse você só encontra aos pés do Mestre. E que lugar que há cuidado para as nossas vidas. Eu lembro que uma vez nós estávamos no país do Paraguai, não sei se eu contei essa experiência outra vez. Meu irmão, estava acabando o que tinha no congelador. A geladeira parecia um terreno baldio, só tinha luz e água, sabe? E meia cabeça de repolho, não pode faltar, né? A meia cabeça de repolho não falta. E nós chegamos num culto, eu e a Bruna, nós tínhamos dinheiro no bolso para vir com o ônibus até na casa onde nós estávamos morando. E a nossa casa era terrível, irmão. Ela era de telha de zinco. E no Paraguai, acho que o Marquinhos já foi no Paraguai. Não foi? Se alguém foi no Paraguai, sabe que o Paraguai quando é calor, é calor. Quando é frio, é frio. E era tão quente, mas tão quente, quando a Bruna fazia o pão, amassava o pão, ela jogava na bacia. Quando caía na bacia, ele já crescia. De tão quente que era. Era quente. E ar-condicionado não era luxo, era necessidade. Nós tínhamos um ar-condicionado que parecia uma tobata. E de repente estragou, o dono tirou. E à noite nós dormíamos aqui, ó, com um papelão, né? Com um pedaço de papelão à noite que é suado. E mosquito era cavalo de asa, irmão, incrível. E aqui? E o suador pegava, daqui a pouco dormia, acordava todo suado, ia pro banheiro, tomava um banho gelado, voltava, deitava de novo e aqui. E a Bruna tinha um sono mais pesado, né? Eu não ligava para os mosquitos, mas eu não consigo. Começava no ouvido, eu já ficava desesperado. Quando chovia, a coisa era linda, porque tinha uma fluorescente em cima da mesa, virava uma cachoeira, aquele negocinho, ó, em cima da mesa. E no banheiro tinha que ir de guarda-chuva, irmão. É verdade. Nós deixamos a nossa casa para isso, para ir para o Paraguai. Mas foi bom demais. E eu lembro que um dia nós estávamos chegando em casa, vindo do culto, o dinheiro da passagem contado. E aí uma irmã falou, irmão, nos ofereceu uma carona. Eu falei, vamos então, vamos pegar uma carona. Chegamos em casa, o proprietário morava na frente, nós morávamos atrás, o Amado, um servo de Deus, o Amado e a irmã Ana, são pessoas maravilhosas. Até hoje temos contato com eles. E quando chegamos, sentimos aquele cheiro de assado, né? Nosso churrasco, lá eles chamam assado, no portão. E aquele cheiro entrou pela narina, sabe? Foi lá no cérebro e disse, que coisa boa. E a Bruna disse, bem que o vizinho do lado poderia nos convidar para comer, né? Eu falei, para Deus nada é impossível, né? Aí entramos para dentro de casa, tiramos a roupa e a Bruna foi pegar as duas últimas coxas e sobrecoxas que haviam no congelador para preparar para nós almoçarmos. O culto lá é domingo pela manhã. Estávamos lá, a Bruna preparando, daqui a pouco eu escuto alguém batendo lá no portão. Vecino. Eu olho pela janela, eu digo, o Amado não está em casa não. Ele saiu. Não, mas é o Amado, eu quero falar com você. Falei, comigo? Tá bom. Cheguei lá na frente, cumprimentei ele, conversei com ele, ele disse, olha, sabe o que aconteceu? Deus abençoou a minha empresa. Eu dei um churrasco, um assado hoje para os meus funcionários. Nós estamos celebrando. Eu estava lá em casa e decidi trazer um assado para você. Tem carne, tem polho, que era frango, tem sopa, que é um bolo que eles fazem, tinha mandioca, tinha chouriço, que é a linguiça, tudo, um prato. Foi só dizer, bem que o vizinho poderia nos convidar. Ele está cuidando. Quando nós colocamos debaixo do querer dele, o cuidado dele não falta. A luta não falta, mas o cuidado não falta. Porque muitas vezes a vontade dele é por meio das dificuldades nos estruturar e nos ensinar que ele está cuidando. Ele
está cuidando. Ele está cuidando, irmãos. E missões é humilhação, porque você precisa entender que missões não é apenas ir e fazer, mas é mergulhar em experiências com o dono da missão. Missão não é só sair e ir, mas missão é ser estruturado, moldado pelo dono da missão. Porque antes de fazer através de nós, Ele quer fazer em nós. E é ruim quando o pé é maior que o sapato, irmão. Mas muitas vezes Deus permite o sapato pequeno no pé grande apertar, porque Ele quer ver a nossa dependência nesse negócio. Ele quer ver o nosso comportamento neste negócio. Missão é humilhação, missão é sacrificar, missão é abrir o que é seu, abrir mão do que é seu para alcançar o outro. Isso é missão. Missão é perder muitas vezes o conforto diário para que outro possa ser alcançado. Missão é abrir mão de projetos. Missão é abrir mão do eu para fazer a vontade do Senhor. Missão é empobrecer, é tornar-se pobre para que outro seja enriquecido ao conhecer Cristo. Isso é missão. E missão também, irmão, não é apenas visar o lucro, ou melhor, missão não é visar o lucro, jamais. Missão é investir pensando que vai valer a pena, ou tendo certeza. Missão não é lucro, missão é investimento. Ainda que não vejas agora, no presente momento, mas lá no céu está garantido. E aí você me pergunta, mas quem passou por esse processo todo, missionário? Foi você? Eu digo, não. Quem passou por esse processo todo foi Cristo. O próprio Cristo. Como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo de número 2. Paulo vai dizer que o Senhor Jesus abriu mão. Esse texto é profundo demais. Paulo olha para a igreja de Filipos e diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de rei, não. Tomando a forma de Senhor, não. Tomando a forma de servo. Eu gosto sempre de falar que Jesus, ele nunca vive na teoria. Os ensinos de Jesus não ficam apenas no discurso. Jesus vai para a prática. E antes dele mandar nós fazer alguma coisa, ou mandar os discípulos nos dias dele, ele fazia antes para que eles vissem e entendessem como é que teria que ser feito. Ele mesmo passava pelo processo para mostrar o exemplo. Então missão é humilhação. Para que humilhação maior do que essa? O problema não era dele, era nosso, era seu. Quem devia alguma coisa para Deus não era ele, era nós. Mas ele abre mão dos seus direitos. Ele abre mão daquilo que a deidade dava para ele como Deus, e desce a essa terra em forma de homem, como homem. Você vê como Cristo se rebaixou a tal ponto de vir como homem, como ser humano, a tal ponto de vir e descer no mundo de pecado para salvar os pecadores. Isso é humilhação. E se o Senhor passou pelo processo da humilhação e foi tão grande, porque a humilhação de Cristo começa na manjedoura e vai até o Calvário. O caminho de Cristo sobre a face dessa terra foi um caminho de humilhação. A tal ponto que ele tinha poder para transformar as pedras em pães, mas como ele disse, eu não vim para fazer, eu não vim para o deserto para comer, eu vim para o deserto para jejuar.
ele humilhou-se. Ele sacrificou, abriu mão do que era seu. A eternidade estava nele. Ele era eterno. Ele não poderia morrer. Mas ele abriu mão até disso. E sabe por que ele fez isso? Por causa de você. Sabe por quem que ele fez isso? Por você, por mim. Eu acho interessante porque quando nós vamos ver sobre Cristo, missão, é tão profundo quando nós falamos sobre isso, que o próprio Senhor Jesus, quando ele diz para os seus discípulos, estou convosco todos os dias até a consumação do século, ele apenas não enviou-os para ir, mas ele permaneceu com eles. E o anseio dele não é apenas enviar, o anseio dele é um dia vir e buscar os enviados. Eu acho interessante quando Jesus fala em João capítulo 14, salvo engano, dizendo: eu irei para o Pai, vos preparei lugar, depois de estiver preparado, voltarei e buscarei para que onde eu estiver estejais vós comigo. Quando Jesus fala daquilo, Jesus está falando de um casamento, irmãos. Porque no casamento, no Oriente Médio, não no nosso, antes de casar, no continente africano também é assim, o homem precisa dar um dote. Porque senão ele não tira a mulher de casa. Ele precisa pagar pela mulher. Lá em Guiné-Bissau é interessante que os homens davam um porco, davam uma cabra. E aí você pensa assim, né? A mulher pode pensar, mas que coisa é essa? Como que uma mulher se desvaloriza ao tal ponto de que o pai tem que aceitar dinheiro para aquela casa e está vendendo? Não é não, se você perguntar para eles, vão dizer, quanto que eles deram dote para casar com você? Nós que somos do Ocidente, a mulher do Oriente vai perguntar para a mulher, não deu nada. Como? Você não vale nada? Isso para eles é sinal de valor. E Jesus pagou o dote. Oh glória. O homem pagava o dote e saía para a terra distante, melhor, juntava o dinheiro, pagava o dote, depois saía para a terra distante para preparar a casa para vir buscar a noiva para morar com ele. Essa é a tradição do Oriente. O que Jesus fez? Pagou o dote naquela cruz. Foi para a casa do Pai preparar morada. E ele voltará para buscar a noiva. Oh glória! Ele voltará para buscar a noiva. O casamento já está garantido. A morada está sendo preparada. E um dia o nosso noivo voltará. Oh glória! Mas enquanto isso é dever nosso anunciar que ele voltará. Nós precisamos abrir os nossos lábios. Eu ia entrar em Saulo aqui, daqui a pouco eu entro um pouquinho rápido, tem só mais 10 minutos, é o que eu preciso, e eu encerro. E ele nos deixou alguns deveres. Pregar, ir, não é um favor que nós fazemos para o Senhor quando ele decide por todo mundo pregar o Evangelho, não é favor nosso. Ele não perguntou quem quer ir, ele nem falou quem são os voluntários, ele disse, ide, é uma ordem. E nós precisamos nos colocar no lugar do servo. E o lugar do servo é onde, irmão? Na obediência. E o texto que o Marquinhos leu para nós, Marcos Seifago leu para nós, Jesus deixa 4 ordens importantes, Mateus 28, 19 e 20. O primeiro é ir. O segundo, fazer discípulos. O terceiro, batizá-los. E o quarto, ensinar a guardar tudo que ele nos ensinou. Esse é o dever nosso. Porque missionário não sou eu que fui para lá apenas. Missionário é todo aquele que se rende aos pés de Cristo. O ID não é seletivo. O ID é coletivo. O ID não é para uns, o ID é para todos que entregaram sua vida a Cristo. Nós ficarmos muitas vezes dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus, é bom, mas não é só o Maranata, mas é ir e anunciar e dizer que Ele está voltando. É dever nosso. E eu encerro esse texto
essa mensagem por causa do horário, tinha mais algumas coisas. Lembra que eu falei que muitas vezes você despreza a pessoa, ou podemos desprezar alguém porque as qualidades não nos agradam, ou porque talvez o comportamento dele não nos agrada, ou porque talvez a educação dele não é boa, ou pela sua grosseria, enfim. E quando nós olhamos este homem que eu fiz leitura, Saulo, era o homem mais desprezado entre os judeus, entre os cristãos. Os cristãos ouviam falar no nome de Saulo e diziam: esse persegue e mata. Mas de repente, numa jornada indo em direção a Damasco, aquele que perseguia a igreja é alcançado pelo dono da igreja. E talvez nós nos perguntamos como é que pode alguém escolher alguém como Saulo para ser um apóstolo. Mas essa não é a pergunta. A pergunta deveria ser: como pode Deus ter me escolhido? O que tão de bom havia em mim que o Senhor olhou e disse: eu quero ele, eu quero ela. Mas ele nos escolheu, assim como escolheu Saulo. Ele nos ama, assim como amava Saulo. Este que foi depois de Cristo o maior missionário, depois de Cristo o homem que mais abriu, depois de Senhor Jesus, que mais abriu igrejas, foi Saulo. Quando Ananias escuta e alguém está dizendo: olha, o Senhor fala com Ananias dizendo: olha, tem um homem chamado Saulo, está aí. Ananias sabia e disse: não, mas esse é o perseguidor da igreja. Essa é a forma que Saulo era conhecido. Mas o que eu acho maravilhoso é que o Senhor diz para Ananias: não, Ananias, esse para mim é um vaso escolhido para levar, diz o texto, o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E ele ainda diz: e lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Não é por outra causa, é pelo nome de Cristo. E por que padecer pelo nome de Cristo? Porque primeiramente ele padeceu por nós, e agora é a nossa vez de padecermos por ele, sofrer por ele. Quando o Senhor nos chama, como chama Saulo, o Senhor nos chama para um compromisso profundo. E eu encerro aqui dizendo que Ananias vai dizer para ele: seja cheio do Espírito Santo. E aí nós devemos pensar: para que eu sou cheio do Espírito Santo, irmão? Para que o Senhor nos enche? Vamos colocar em pé. Para que o Senhor lhe enche do Espírito Santo? Para nós estarmos no culto, nos alegrarmos, saltarmos, pularmos. Eu gosto disso, é bom demais também. Mas não é para isso. O fim não é isso. Para que você foi salvo? Para morar no céu? Lógico. Isso é benefício futuro com garantia presente. Mas você foi salvo para que outros sejam salvos por meio da sua pregação. E para isso que ele nos enche, para sermos testemunhas dele. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis testemunhas. O Senhor lhe deu o Espírito Santo, o outro, o Consolador. O Senhor quer lhe encher dele, para que você seja usado nas mãos dele. Saulo, antes de conhecer a Cristo, ter um encontro com ele, ele era vazio. Mas depois que Jesus diz: ele é para mim um vaso escolhido, o Senhor o enche.
E agora para Saulo, padecer por causa do nome de Cristo não é mais sacrifício, é privilégio. Os discípulos, quando são apanhados, Pedro e João, presos, são açoitados. Diz o texto que quando eles saem, depois de estarem presos, eles libertam, eles falam, vocês não pregam mais para ninguém essa palavra. Eles encontram os discípulos e ficam felizes porque apanharam por causa do nome de Jesus. Só alguém cheio do Espírito Santo faz isso, irmão. E a gente pensa que o Espírito Santo é só para rodar, para pular. Não! Ser cheio do Espírito Santo primeiro é para fazer a obra do Mestre. Para você entender que a alegria não está apenas no culto. No culto nos alegramos, nos enchemos, mas o Senhor nos enche para lá fora nós compartilharmos daquilo que Ele nos deu. E você é esse vaso escolhido. Ah, missionário, mas eu não sei pregar. Oh, meu irmão, a mulher samaritana, quando se encontrou com o Senhor Jesus, levava um cântaro. A prioridade dela era buscar água no poço. Depois que ela se encontra com Jesus, ela leva o cântaro para casa? Não, ela deixa o cântaro no pé do poço e vai na cidade anunciar e dizer que ela encontrou o Messias. Oh, que mensagem simples. Muitas vezes precisamos abrir mão do nosso cântaro. O cântaro são as nossas prioridades. E nós precisamos deixar o cântaro de lado para falar para outros que nós encontramos o Messias. O ex-endemoniado de Gadara, diz o texto, depois que ele tem um encontro com o Senhor, ele quer andar com Jesus. Jesus diz para ele, não, vai na sua casa, na sua parentela e diz as maravilhas que Deus fez na sua vida. Esse homem não se contenta com a casa, ele sai por Decápolis. Ele não foi numa aula da escola bíblica, ele não participou de um curso de teologia, ele apenas testemunhou o que Deus fez na vida dele. Não sei pregar, testemunho o que Deus fez na sua vida. Mas eu não sei falar, testemunho o que Deus fez na sua vida. É a sua pregação. Oh glória. O que Deus fez na sua vida é a sua pregação. Deus, quando nos escolhe, Ele faz coisas em nós. Compartilhe com os outros. É você, vaso, que Deus escolheu, escolhido por Ele. Feche os teus olhos. Posso orar? Assim onde você está, feche os teus olhos. Oh, Sharai de canta Ramana Baganda Ramana. Nós precisamos entender que o chamado para nós não custa, porque o preço já foi pago no Calvário. A única coisa que o Senhor requer de nós é obediência. Vamos abrir os nossos ouvidos espirituais nessa noite. Ai de canta Ramana Baganda Yanabaga. Ele está chamando nessa noite. A caminho de Damasco era Saulo, mas nessa noite é o meu e o teu nome. Pois há uma obra grande para nós. Jesus disse para os seus discípulos quando voltaram e viram ele com a mulher samaritana: será que alguém já deu de comer? Ele disse: não, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Que nessa noite seja esse o nosso entendimento. Não é de um desconhecido. Você fará a vontade do seu Pai. E a vontade do seu Pai é ver que os campos já estão embranquecidos. É momento de nós anunciarmos o Evangelho da graça de Deus. Deus, nessa noite nós levantamos a nossa voz diante de Ti neste lugar, Senhor. Há uma chamada que veio para os nossos corações, ó Pai, que não veio por causa do homem e nem pelo homem. Ela é sublime,
Oh glória, ela é mais elevada, ela é mais alta. Há uma chamada que veio para nós, não porque nós poderíamos fazer, ou porque nós tínhamos condição ou não tínhamos, mas uma chamada veio para os nossos corações, porque o Senhor nos escolheu para isso. E é o Senhor que se compromete em nos capacitar para a Tua obra, Deus. Anuncie aos nossos corações a Tua vontade, não nos deixa, Pai, irresistível diante disso, não nos deixe, mas quebranta o nosso coração nesta noite. A chama missionária não pode deixar de arder em nossos corações. O chamado é maior que as nossas próprias vidas. O chamado é maior do que as nossas necessidades pessoais. O chamado vem de Ti para as nossas vidas, ó Pai, e nós desejamos nessa noite, coloque algo dentro de nós, para que a nossa mente, o nosso coração, Senhor, se dobre e se prostre diante de Ti. Faça de nós os arautos desse tempo presente. Faça dos nossos lábios, Senhor, ó Deus, ó Pai, que saia palavras que alcance vidas que estão perdidas. Não dê descanso para nossa alma enquanto não cumprirmos com o Teu querer. E nos encha do Teu Santo Espírito para fazer a Tua obra, Senhor. É a Tua noiva, é a Tua igreja, é a amada, é a comprada, é a que o sangue foi derramado por ela. Faça de nós assim como Tu fizeste com os homens do passado e nos encoraja para esta obra no tempo presente. Pois para nós é prazeroso Te servir e ser servo Teu, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sou tão bem.
Temos aqui um jovem à frente. Aleluia. Mais alguém que quer oração, mais alguém para o Senhor Jesus. Jesus está chamando para uma grande obra. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Quem está aceitando a Jesus aqui na frente? Levante a mão. Aceitando a Jesus? Está voltando para Jesus? O jovem está voltando para Jesus. Está aceitando Jesus. As jovens aqui estão aceitando a Jesus. Aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus. Nós temos 4 vidas aqui. Mais alguém. Aproveite a oportunidade, o Espírito Santo está te chamando. Aleluia, aleluia. Ele quer mudar a tua vida a partir de hoje, ser diferente. Oh, glória, glória, glória. Nós somos chamados para servir. Aleluia. São estes, estenda a sua mão, igreja, vamos orar pelos nossos irmãos. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento, Senhor, nós estamos entregando estas vidas aos teus cuidados, Senhor. Receba-os, ó Pai, receba-os, ó Pai. Registra os seus nomes, Senhor, no livro da vida, Pai, e cobre eles no teu sangue, Pai, livrando deste mundo de pecado, guardando eles, Senhor, para que eles perseverem até o fim, Pai. Nós oramos por eles, Pai, e entregamos nas tuas mãos, e glorifica o teu nome na vida deles, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Deus abençoe. Sejam bem-vindos à família de Deus. Nós aqui, nós somos uma família. Os céus estão em festa. Aleluia, aleluia, aleluia. Temos os departamentos que vão ajudar vocês, a equipe de jovens, o departamento de discipulado. Glórias a Deus, que vão auxiliar nesta caminhada. Glória a Deus. Você está feliz com a ministração do nosso amado irmão? Glória a Deus, é sempre bem-vindo. Presbítero Luiz Felipe, é bom ouvi-lo trazendo as suas experiências na obra missionária. E nós somos chamados para uma missão. Talvez você não vai lá na África, talvez você não vai lá em Cabo Verde, mas tem o nosso vizinho, tem o nosso amigo que cruza conosco, tem aquele que trabalha conosco, tem o nosso colega de escola. Nós temos um campo que está para ser colhido, e nós somos verdadeiros missionários. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Faça assim com a sua mão. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do glorioso e amado Espírito Santo seja com todos, e todos dizem amém. Glória a Deus. Vamos dizer juntos? Glórias a Deus bem alto. Minha missão é servir ao Senhor com alegria.